Olá pessoal, eu me chamo Ângelo e vou ser o professor de vocês nessa aula de hoje do assunto de funções e conjuntos de matemática focado na prova da ANPEC. Bom, o objetivo da aula vai ser revisar conceitos fundamentais de conjuntos e funções, mas com foco nas resoluções das questões da prova da ANPEC. Bom, nós vamos passar primeiro pelo tópico de conjuntos e operações, tipos de funções, função composta inversa e, no final, uma rápida revisão e conclusão de tudo que a gente viu. Ele é uma coleção de objetos. Esses objetos são denominados elementos e esses elementos muitas vezes são representados por letras minúsculas, mas também podem ser representados por números, enquanto que as letras maiúsculas servem para representar o conjunto. Então aqui, como no exemplo, nós temos o conjunto S com os números 1, 2, 3, 4 e 5. Esses números aqui estão representando os elementos desse conjunto. Do mesmo jeito que o meu conjunto T tem os elementos A, B, C, D e E. Uma outra forma de representar elementos de um conjunto é com a notação um pouco diferente, como por exemplo, para denotar o conjunto das raízes desse polinômio ou dessa função quadrática x² menos 3x menos 4, onde a gente lê que o conjunto C ele é igual ao x, que pertence ao conjunto dos reais, tal que satisfaça essa condição, onde essa função quadrática vai ser igual a zero. Assim, nós temos o conjunto menos 1 e 4, que são os elementos menos 1 e 4 desse conjunto C. Nós vamos ver agora um conjunto unitário, que é aquele conjunto que possui um único elemento, como esse conjunto A que possui um único elemento x. Temos também o conjunto vazio, que é um conjunto que não possui elemento. Ele pode ser representado tanto por essa bolinha com um traço no meio ou apenas com as chaves sem nada dentro do conjunto. Nós também temos a representação de subconjuntos, onde nós temos um conjunto B nós temos um conjunto B, que é um subconjunto de um conjunto maior A, onde todos os elementos que pertencem ao conjunto B também pertencem ao conjunto A. Então, aqui no exemplo, como nós podemos ver, o conjunto A, que é o conjunto maior, possui todos os elementos que estão dentro dele, inclusive um subconjunto B, que é formado por alguns elementos que também pertencem ao conjunto A. Então, assim, nós podemos escrever que B está contido em A. O conjunto B está contido dentro do conjunto A. Aqui trago alguns símbolos muito utilizados em questões de conjunto, como por exemplo, B está contido em A contém B, dizendo que A contém o subconjunto B, pois se A contém um conjunto B, quer dizer que ele está dentro dele, então B é um subconjunto. O símbolo de A não está contido em B, e esse símbolo que indica que B não contém A. Além de duas operações, uma de transitividade, onde x está contido em y e y está contido em z, então x está contido em z. É como se o meu y fosse um subconjunto de x e x é um subconjunto de z. Por fim, a igualdade entre conjuntos, onde se eu tenho que x está contido em y e y está contido em x, então eles são iguais. E aqui vale lembrar uma coisa. Em algumas questões da ANPEC, esse símbolo de estar contido
muitas vezes ele não vem com essa igualdade aqui embaixo, pois ao vir com essa igualdade, ele quer dizer que o conjunto, além de estar contido, ele pode ser igual, certo? Então vale lembrar isso, pois se ele está contido e pode ser igual, provavelmente ao resolver ali a questão você pode encontrar que um conjunto é igual ao outro, mas também pode ser que não aconteça. As partes de um conjunto nada mais é do que todos os conjuntos que podem ser formados por uma combinação dos elementos de um conjunto maior. Então, eu vou ter todos os subconjuntos que eu consigo formar com todos os elementos de um conjunto maior. Por exemplo, o meu conjunto A, que é formado pelos elementos 1, 2 e 3, e eu consigo formar todos os subconjuntos que estão aqui. Então, eu posso ter um conjunto com 3 conjuntos unitários, onde eu vou ter o elemento 1, um outro subconjunto com 2, um outro subconjunto apenas com o elemento 3, e assim por diante. Também não esquecendo que o conjunto vazio também é um subconjunto do conjunto. Aqui a gente vai relembrar agora a união dos conjuntos, onde se eu tenho dois conjuntos, um conjunto A e um conjunto B, e eu quero fazer a união desses dois, isso significa que eu irei ter um conjunto onde todos os elementos que pertencem a A e todos os elementos que pertencem a B vão estar unidos. Como, por exemplo, aqui embaixo eu tenho o conjunto A com os elementos 1, 2, 3, 5, 7 e 8, o conjunto B com os elementos 3, 6 e 7, e o conjunto C representando a união dos dois elementos, onde eu tenho todos os elementos, tanto os elementos de A quanto elementos de B. A intersecção dos conjuntos, ele é um conjunto formado por elementos que pertencem tanto ao conjunto A, tanto ao conjunto B. Então ele vai ser um elemento X que tanto está dentro do conjunto A quanto do conjunto B. E aqui nesse conjunto C, que representa a intersecção de A com B, nós temos os elementos 3 e 7, que pertencem tanto ao conjunto A quanto ao conjunto B. E vale lembrar que, caso haja uma intersecção entre conjuntos e esse conjunto seja vazio, como por exemplo a intersecção com B foi igual a um conjunto vazio, nós dizemos que A e B são conjuntos disjuntos. Outra questão importante, outro conceito muito importante de se lembrar para resolver as questões da Ampeg é a diferença de conjuntos, que é diferente de complementar. Então não pode confundir diferença de conjuntos com complementar de conjuntos. A diferença de conjuntos nada mais é do que eu tenho um conjunto A e B e eu quero representar um conjunto C por essa diferença. O que eu vou fazer é pegar o meu conjunto A e retirar do meu conjunto A todos os elementos que pertencem a B. Então, esse meu conjunto da diferença ele vai ser formado pelos elementos que pertencem a A subtraído dos elementos que pertencem a B. Então, tomando como exemplo que nós temos o conjunto A 1, 2, 3, 5, 7 e 8 e os elementos B são 3, 6 e 7, eu observo que 3 e 7 é a intersecção entre os dois conjuntos. Então, eu vou pegar os elementos do meu conjunto A e vou retirar o 3 e o 7, porque são os elementos que pertencem a A menos aqueles que estão em B. Então, meu conjunto C ele vai ser formado por elementos que pertencem a A
retirando aqueles que estão em B. Já o complementar de um conjunto, que pode ser denotado ou por esse A' ou por A e um C em cima, ele consiste em todos os elementos de um conjunto universo definido na questão, seja ele por todos os conjuntos racionais ou por todos os conjuntos naturais, ou por um conjunto maior, no qual a questão vai dizer quais são todos os elementos daquele universo, mas onde eu terei um conjunto menor e eu irei fazer o complementar desse conjunto menor. O que é que eu irei fazer? Se eu tenho um conjunto A, por exemplo, que ele tem os elementos 1 e 2, e eu tenho um conjunto chamado universo maior com os elementos 1, 2, 3 e 7, o complementar de A serão todos aqueles elementos que pertencem ao conjunto universo, mas que não estão no conjunto A. E aqui a gente consegue observar que o número 3 e 7 não estão no conjunto A. Então, o conjunto A complementar seria o 3 e o 7. O cartesiano, entre dois conjuntos, nada mais é do que eu formar os pares ordenados entre os elementos de dois conjuntos. Então, por exemplo, aqui eu tenho o meu conjunto A e B. Para eu determinar o produto cartesiano de A com B, eu vou fazer os pares ordenados, onde o primeiro par ordenado vai ser 1, que é o primeiro elemento de A, com A, que é o primeiro elemento de B. O meu segundo par ordenado vai ser 1B. O meu terceiro par ordenado 1C, e assim por diante. 2A, 2B, 2C, até 4C, até eu ter esse par ordenado formado pelo elemento 4 do conjunto A e o elemento C do conjunto B. O conceito de cardinalidade de um conjunto nada mais é do que quantificar o tamanho do meu conjunto a partir dos seus elementos, a partir da quantidade de elementos que se encontram dentro desse conjunto. Então, por exemplo, nesse meu conjunto B, sua cardinalidade seria 3, porque ele contém 3 elementos. No conjunto A, 4, já que ele possui 4 elementos. Agora, vamos ver e relembrar tipos de funções. Primeiro, vamos começar com a breve definição de função. Uma função de A em B significa eu associar elementos que pertencem ao conjunto a partir de uma regra que vai nos levar a elementos do conjunto B. Então, eu tenho que ter que todos os elementos de A estão associados a algum elemento do conjunto B, e eu tenho que ter essa associação de que um elemento do conjunto A, seja ele qual for, vai estar associado a um único elemento do meu conjunto B. Aqui é uma notação da função, onde se lê função de A em B, onde esse desenho representa bem o elemento x pertencente a A, sofrendo uma regra e indicando qual vai ser o seu elemento no conjunto B. Aqui temos 3 exemplos, e nesse primeiro exemplo aqui a gente observa 2 conjuntos A e B, e nós temos uma função que vai dizer que a relação de A em B é de 2x. Respondendo esse primeiro exemplo, nós temos que os elementos de A, ao sofrerem essa regra de 2x, vão corresponder a um elemento do conjunto B. Então, substituindo os elementos dentro da minha regra, dentro da minha função, eu vou ter 2 vezes 1, que vai me retornar 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8. 2, 4, 6 e 8 são elementos de B. Então, foi mostrada essa relação da função A
em B. Outro conceito também muito importante são conceitos de domínio, contradomínio e imagem. O domínio ele é formado por todos aqueles elementos de onde saem os valores da minha função. O contradomínio é o outro conjunto com o qual eu vou observar os elementos que sofreram a regra vão se transformar, e a minha imagem ela pode ser um subconjunto do contradomínio ou vai ser o próprio contradomínio, mas vai ser formado por todos os elementos que foram transformados após sofrerem a regra da minha função. Então, tomando como exemplo mais uma vez o exemplo 1, vamos aqui olhar quem é o domínio, o contradomínio e a imagem. O domínio vão ser todos os elementos do meu conjunto A. O 1, o 2, o 3 e o 4. O meu contradomínio serão todos os elementos do conjunto B, mas a imagem serão apenas o conjunto dos valores que realmente foram transformados na minha relação do conjunto A com o conjunto B. Então, minha imagem é formada pelos conjuntos 2, 4, 6 e 8. Outro conceito importante é a função sobrejetora, também chamada de função sobrejetiva. Esse tipo de função ele vai relacionar todos os elementos do domínio a todos os elementos do meu contradomínio, como está aqui na imagem abaixo, mostrando um exemplo, onde eu tenho que todos os meus elementos do domínio, eles têm um elemento no contradomínio e todos os elementos do contradomínio são imagem. Ou seja, para ser uma função sobrejetora, eu tenho que ter que o meu contradomínio, meu conjunto contradomínio, ele também vai ser o meu conjunto imagem. E com isso não sobra nenhum elemento no meu conjunto B aqui, que vai ser minha imagem ou contradomínio. Já na função injetora, nós teremos que apenas um elemento do meu domínio vai ser relacionado a um elemento do contradomínio. Veja que anteriormente nós tínhamos que o 1 e o menos 1, cada um deles se ligavam ao 3. Isso pode. O que não pode é, por exemplo, eu ter duas flechinhas aqui saindo, por exemplo, do 1. Dizer que 1 pode assumir o valor de 3 ou que 1 pode assumir o valor de 12. Isso não pode. Já na função injetora, nós não vamos ter, por exemplo, o valor de 1 assumindo o valor de 3 e o valor de 0 também assumindo o valor de 3. Aqui, a correspondência é de 1 para 1. Um elemento no contradomínio, um elemento no meu domínio. Já quando eu tiver uma função bijetora ou bijetiva, eu terei a correspondência de um elemento do domínio para um elemento no contradomínio e todo o meu contradomínio será imagem. Bom, a partir do exemplo que nós vimos, do exemplo 1, nós podemos observar que essa função ela é injetora. Já que, lembrando que na função injetora, todos os elementos do meu domínio têm imagens distintas no meu contradomínio. Ou seja, a relação é de 1 para 1. Um elemento no contradomínio vai corresponder a um único elemento no meu domínio. Ela não é sobrejetora, pois ainda sobram elementos que não têm a correspondência, e não pode ser bijetora, pois para ser bijetora a função tem que ser injetora e sobrejetora. Vamos agora passar para a função composta e função inversa. A função composta é um conceito de combinar duas funções, onde eu terei primeiro uma função que relaciona
os elementos de A com B, e eu vou ter uma segunda função relacionando os elementos de B com C. Mas a função composta ela me permite relacionar diretamente os elementos de A em C. Como aqui no exemplo, eu tenho uma função f que vai de A para B e uma função g que vai de B para C. Então, se eu relaciono já essas funções direto, eu ficaria com a função de g, onde a minha função f ficaria composta dentro dessa função g e eu já teria essa relação diretamente sem ter que passar por um conjunto B. Bom, aqui no exemplo temos duas funções, uma função f 2x mais 2 e uma função g de 5x. Fazendo as funções compostas, é só a gente fazer a troca. Se eu quero a composta de g para f, eu simplesmente pego o valor de f de x, pego toda a função f de x e vou substituir dentro da função g de x, onde tiver o elemento, a minha variável x. Então, o 5 está multiplicando o x, então esse meu x agora ele vai ser toda a minha f de x. Substituindo, eu tenho o meu resultado. A mesma coisa eu faço se eu quiser a composta de f por g de x. Eu pego a minha função g e vou substituir dentro da minha função f onde tiver x. Já a função inversa, o seu conceito, ela é uma função bijetora, ou seja, para uma função ter inversa, ela tem que ser bijetora, tem que ser sobrejetora e injetora. Então, aqui tem um passo a passo para transformar uma função em inversa. A primeira coisa que nós fazemos quando nós pegamos a função é, ao lugar de f de x, nós substituímos por y, e nós podemos trocar, no lugar onde tem x, fica y. Então, de y igual a 9x, nós passaremos a ter x igual a 9y. E a partir dessa equação, dessa função, x igual a 9y, nós vamos isolar o y e encontrar a função inversa. Logo, a minha função inversa vai ser x sobre 9. E por que é importante ter essa relação da função inversa dela ser sobrejetora ou bijetora? Porque nas questões da Ampec caem muitas questões perguntando sobre se a função composta, se eu tiver duas funções, uma função de f e uma função de g, perguntando se uma função é inversa da outra. Logo, a gente tem que lembrar que se eu estou dizendo que uma função f é inversa de uma função g, para essa função ser inversa, ela tem que ser injetora e bijetora. E talvez a partir do que a questão dê, você consiga jogar alguns números ali e observar se essa função está sendo bijetora, né? Se está sendo injetora e sobrejetora. Claro, lembrando, na própria questão ela vai dar quem vai ser o conjunto A, quem vai ser o conjunto B. E uma regrinha muito boa de se lembrar é que se eu tenho que uma função f é a inversa de uma função g da relação A para B, seja ela na minha função f ou na minha função g, então, se eu fizer a composta das duas funções, ela vai me retornar um valor x. Então, para a gente revisar rapidamente tudo que a gente viu nessa aula e que a gente vai relembrar melhor fazendo os exercícios no próximo encontro presencial, nós vimos as operações de conjuntos e subconjuntos, principalmente união, intersecção de conjuntos e o complementar, que é muito recorrente cair nas questões da Ampec.
Produto cartesiano e cardinalidade também é um assunto que, vez ou outra, cai uma questão em uma assertiva da questão. Funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras, elas geralmente caem junto com conjuntos, e por isso você tem que lembrar sobre complementar, subconjuntos, união e intersecção de conjuntos, e função composta e função inversa também estão relacionados com as funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras, com todas elas caindo em uma única questão, mudando apenas ali a assertiva do que a questão está pedindo. Então, a partir dessa aula da gente, a gente vai conseguir responder várias questões da ANPEC, tanto sobre conjuntos quanto sobre função. Então, bons estudos e até a próxima aula.